Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui mais uma vez para fazer esse trabalho. Abençoa ricamente aqueles que vão participar, louvar o Senhor, pregar a tua palavra. Também aqueles que vão ouvir e ver. Abençoa, Senhor, cada um que eu te peço, Pai, do Senhor. Amém e amém. Meus amados irmãos, queridos, a paz do Senhor para vocês todos. Estamos aqui mais uma vez. Na Semana Missionária Online, o qual é o Departamento de Missões da Adevila de Ponta Negra, que está promovendo esse trabalho. É uma semana inteira de louvores, pregações, que vão edificar a sua vida espiritual. Hoje é o terceiro dia da Semana Missionária, né, que tem como tema os campos já estão branco. Os campos já estão branco. E você pode aí, que está ao outro lado, pode já enviar para os irmãos, amigos, vizinhos, familiares, para quem vê possa ser edificado através desta live. Hoje está conosco nosso querido pastor Rodrigo Ranieri, que vai hoje ministrar Deus, e também no louvor Daniel Oliveira, ele vai hoje também louvar a Deus com os seus hinos. E você pode aí compartilhar esta live. Já está conosco aí, né? Entra agora, José Santos, nosso amigo, companheiro, que benção, né? Um abraço, companheiro José Santos. Muito bem. Vamos já conectar com o nosso querido Daniel, cantor ali de Paranamirim, que vai louvar a Deus com dois hinos em nome de Jesus. Maravilha! Daniel, muito bem. Vamos conectar com ele. Já está funcionando muito bem. Glória a Deus. Deus seja glorificado e exaltado. Deus tem uma palavra para o seu coração. Bênção do céu. Anderson Licar, seu companheiro, abraço para você, sua família também. Que bênção, né? Glória a Deus. Daniel, a paz do Senhor, Daniel. Não estamos conseguindo ver também a tua imagem, tá? Daniel, a paz do Senhor. Não estamos conseguindo ver a tua imagem, nem te ouvindo, companheiro. Por favor. Maria José Freitas, a paz do Senhor, Maria José. Que bênção do céu, né? Daniel, tá me ouvindo, tá me vendo? Enquanto ele se aproxima, meu amigo, Carlito Wilton, John Palmeirim, por Deus, vamos ler um texto que se encontra em João, capítulo de número 4, versículo 31 até o versículo 35. Enquanto nosso querido irmão Daniel se prepara, vamos ler um texto da palavra do Senhor, nosso Deus, o qual está baseado no tema desta programação
da Semana Missionária Online. João capítulo de número 4, versículo 31 até versículo 35. Deus seja glorificado através das vossas vidas aí, outro lado, né? Glória a Deus. E entrando os seus discípulos, lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele disse: uma comida tenho para comer, que vós não conhecereis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe, porventura, alguém de comer? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? E eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vedes que já estão brancas para a ceifa. Já estão brancas para a ceifa. Então, nós escolhemos esse versículo 35, a última parte, e colocamos o tema: os campos já estão brancos, por Deus. Nosso Daniel, vamos, mais uma vez, tentar conectar com ele, mas, enquanto isso, muito bem. Glória a Deus. Muito bem. Deus seja glorificado. Muito bem. João Paulo Lima, servo de Deus. Pronto. Vamos chamar o nosso irmão, nosso pastor Rodrigo Ranieri, para já ministrar a palavra de Deus. E, enquanto isso, nosso Daniel vai se preparar para depois ele louvar a Deus com os hinos. Glória a Deus. Moisés, Matias, meu amigo, Pai do Senhor, que benção. Pois o tempo da igreja nessa terra está bem perto de se extinguir. Não é hora de viver no egoísmo, já é hora de colher o que é de Deus. Até fogo a trombeta soará, e onde estão os frutos de Deus? Não quer você chamar o de na fome qualquer. Não deixe milhões esperando, eles precisam de você. Não diga tocar, não posso fazer, Deus está te enviando, mas vai com você. Multidões devem ouvir a tua voz, elas precisam receber o que você tem pra realizar. Não temas. Não estamos conseguindo conectar com eles. Vamos ver. Glória a Deus.
Não estamos conseguindo, vamos ver. Não é tempo de pensar em desistir, pois o tempo da igreja nessa terra está bem perto de se extinguir. Não é hora de viver no egoísmo, já é hora de colher o que é de Deus. Daqui a pouco a trombeta soará, e onde estão os frutos seus? Os leões não têm você chamado e difícil acabou você. Não deixe milhões esperando, eles precisam de você. Não diga nunca, eu vou fazer. Deus está te enviando, mas vai com você. Multidões querem ouvir a tua voz, elas precisam receber. Não ser você chamar, e de Cristo passou você. Não deixe milhões esperando, eles precisam de você. Não diz nunca, não for fazer. Deus está te enviando, mas vai com você. Multidões querem ouvir a tua voz, elas precisam receber. O que você realiza, não tema, não pare. Multidões estão olhando pra Glória a você. Deus. Proclame e fale. Conte ao mundo o que Deus pode fazer. Glória a Jesus. Será que você pode ouvir a voz da clamando socorro? Será que você pode ouvir a multidão chamando? Não estamos conseguindo, meus irmãos, conectar com o Rodrigo e nem com o Daniel, né? Está sempre aqui recusando, mas vamos estar tentando. Muito bem, glória a Deus. Você pode aguardar um pouquinho, né? Ter um pouco de paciência e vamos estar aqui tentando com eles. Glória a Deus. Glória a Jesus. Muito bem.
Glória a Deus. Muito bem. Deus seja louvado por tudo. Muito bem, glória a Deus. Já é tempo de tomar uma atitude. Não é tempo de pensar em desistir. José Carlos Maciel, a paz do Senhor, meu Deus. Jacques Nascimento, a paz do Senhor nos irmãos. Glória a Deus. Muito bem. A paz do Senhor. Nosso irmão é amigo do amigo Edson. Entrou aí, né? Que benção, Edson. Um abraço, homem de Deus. O Senhor é contigo, homem de Deus. Daniel, querido, Daniel não fez, Josi, diz aqui recusando. Então, já é posição do celular, poder conectar, tá? Pronto, Senhor Deus. Daniel, querida paz do Senhor, boa noite. Que benção. Paz do Senhor. Somente um pouquinho aí, tá? O seu volume. Tá me ouvindo bem? Paz do Senhor, Leandro. Deu certo Paz do aí? Senhor, tá ouvindo bem? Deu certo, agora sim, né? Pode ficar à vontade aí, tá, Daniel, para louvar a Deus com dois hinos, né? Logo mais vamos chamar o Paz do nosso Senhor, meu filho. querido Tá me ouvindo melhor? pregador da noite, nosso palestrante, pastor Devenieri, tá? Pode ficar à vontade para louvar a Deus com dois hinos, em nome de Jesus. Tá certo, vamos lá. Somente um pouquinho do volume que está um pouco baixo, tá? Deus está no controle, Leandro. Amém, glória a Deus. Deus não permite um problema, porque Ele quer o seu mal. Deus está gerando em você maturidade espiritual. E toda a tempestade vai ser para lhe projetar na terra firme da experiência. Deus está querendo lhe ensinar. Deus está no controle. Tranquilize sua alma. Ninguém amadurece sorrindo, eu sei, mas Deus é colecionador de lágrimas. Ele guarda no odre, não se esquece de uma gota sequer. Chore, Deus lhe vai regando a semente da fé. Como conhecer um Deus que abre portas, se não houver porta fechada? Como conhecer um milagre? Se for possível, minha casa, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Descansa, coração. Há um propósito de Deus nessa questão.
Deus. Deus está no controle. Tranquilize sua alma. Ninguém amadurece sorrindo, eu sei. Mas Deus é colecionador de lágrimas. Ele guarda no odre. Não se esquece de uma gota sequer. Chore, Deus lhe vai regando a semente da fé. Como conhecer um Deus que abre portas, se não houver porta fechada? Como conhecer um Deus que faz milagres, se for possível minha casa? Deus está no controle de tudo, Ele está. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Descansa, coração. Há um propósito de Deus nessa questão. Olha, dentro dos problemas estão os propósitos de Deus. Ele trata e prepara para entregar o que prometeu. Não é a promessa que está demorando para chegar. Ela está pronta. É você que Deus quer preparar. Como conhecer um Deus que abre portas, se não houver porta fechada? Como conhecer um Deus que faz milagres, se for possível minha casa? Deus está no controle de tudo, aleluia. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Descansa, coração. Há um propósito de Deus nessa questão. Aleluia. Maravilha! Glória a Deus! Deus seja louvado. Amém. Foi difícil, mas deu certo, né, Leandro? Deu certo, bênção do céu, né? No começo deu uma questãozinha, mas agora deu certo, né? Celular que não estava prestando, eu tive que acessar o outro. Muito está, bem. Leandro? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Aí pode já Louvado levar o seja o senhor nome. mais um hino para nós chamar o nosso É. ministrante, né, ministro, palestra da noite, pastor Rodrigo Anieri, glória a Deus, após o seu Amém. louvor, em nome de Jesus. Tá bom. Antes de louvar a Deus, Leandro, eu queria dizer algo da parte de Deus. Nós sabemos Sim. que as coisas estão difíceis, né? Para a igreja, para o mundo, para o Brasil, para o Rio Grande do Norte. Mas eu quero dizer para nós que somos cristãos que a nossa esperança é a volta de Jesus. Porque nós sabemos que tudo isso que está acontecendo já é um alerta de Deus para nossas vidas, que nós devemos esperar Jesus. Jesus está voltando. E eu quero louvar exatamente um hino que vai falar exatamente sobre esses dias que virão. Ele vem. Aleluia. E nós devemos estar preparados. Nós que somos cristãos, devemos estar preparados para a volta de Deus. Aleluia. Ele vem. Aleluia. Feliz e reverendo. Deus abençoe. Em nome de Deus, em toda a palavra. Aleluia. Oh, vem. Prepara-te, Israel, rei dos reis já vai voltar. Vem, o amado sobre as nuvens descerá. Vem.
Vem com poder e autoridade lhe virá. Prepara-te, Israel, rei dos reis, já vai voltar. Olha, contemplem os sinais do fim. Aleluia. Estamos vivendo como nos dias de Noé. A fome, a peste, a depressão, o pânico da população, o medo e a guerra, o triunfo de homens cruéis. A natureza também nos emite o sinal de que tudo caminha para o seu final. O Filho de Deus vem nos arrebatar. Vem o amado sob as nuvens descerá. Vem sua igreja redimida arrebatar. Vem com poder e autoridade lhe virá. Prepara-te, Israel, o rei de reis já vai voltar. Vem o amado sob as nuvens descerá. Vem sua igreja redimida arrebatar. Vem com poder e autoridade lhe virá. Prepara-te, Israel, o rei dos reis já vai voltar. Glória a Deus. Ele vem, ele vem. A natureza também nos emite sinal de que o mundo caminha para o seu final. O Filho de Deus vem nos arrebatar. Ele vem, vem o amado sob as nuvens descerá. Vem sua igreja redimida arrebatar. Vem com poder e autoridade ele virá. Prepara-te, é o rei já vai voltar. Vem o amado sob as nuvens descerá. Vem sua igreja redimida arrebatar. Vem com poder e autoridade ele virá. Prepara-te, Israel, o rei dos reis já vai voltar. E quando ele chegar, a gente vai cantar assim, ó. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Glória a Deus. Glória a Jesus. Muito bem, meus amados irmãos. Que bênção, né? Deu um pouco de falha aí, nosso irmão Daniel, mas queremos agradecer a ele pela sua cooperação nesse trabalho. Vamos já agora conectar com o nosso querido pastor Rodrigo Ranieri. Ele agora vai entrar com muita alegria e vai ministrar a palavra do Senhor, nosso Deus. Hoje é o terceiro dia da Semana Missionária Online, o qual tem o único objetivo de anunciar, né, em nossa mente, nossa consciência, que a missão é urgente, né? Temos que pregar a palavra de Deus, né, e anunciar Jesus Cristo como o único Senhor, né, das vidas, que salva, que liberta e que transforma o homem mais vil, pecador. Vamos já conectar com ele, com o nosso querido pastor Rodrigo Neto. Não é hora de viver o egoísmo, já é hora de colher o que é de Deus. Pastor Rodrigo Neto, a paz do Senhor, que privilégio, uma honra ter o Senhor conosco, né? Programação maravilhosa.
Pai do Senhor, meu querido Leandro, Pai do Senhor para os nossos irmãos que estão assistindo essa live. Leandro, uma alegria, uma satisfação estar cooperando convosco, né? Ano passado você também fez uma semana missionária online e nesse ano 2021 da mesma forma, né? Desde já queremos agradecer a Deus pela sua iniciativa, né? De implantar missões no Glória a coração Deus. daqueles que estão assistindo essa semana missionária. Pode ficar à vontade, tá? Já é seu espaço do Senhor para já ministrar, mandar um abraço, um alô para os irmãos, a família. Amém. Graças a Deus. Quero mandar uma saudação especial para os nossos queridos irmãos que estão assistindo essa live. Pastor Jailton Santos, né, eu vi que ele Muito colocou bom. aqui um comentário. Nosso querido irmão Rodrigo, ele é promotor de missões ali na Praia Ali de em Búzios, Búzios. né? Está aí na audiência, né? Rodrigo Almeida. Deus abençoe o nosso Isso. querido irmão Rodrigo Almeida. Eu acabei também de compartilhar essa live, né, no meu Facebook, para os irmãos que são meus amigos também participarem e assistirem. Esse ano, Leandro, eu estou na congregação de Torre Forte, ali no Maravilha. setor 29, e em breve Planalto. queremos também no Planalto, isso mesmo. Amém. Passamos, o ano passado, dirigimos a congregação de Mirassol, e esse ano fomos ali para a congregação de Torre Forte, no Planalto. Glória a Deus. Vamos ler, Leandro, um texto, né, onde está inserido o tema desta semana missionária, que é João capítulo 4, versículo de número 35. Diz assim a palavra do Senhor. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Em outra tradução diz, vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Meu querido ouvinte, você que gosta de ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, você já ouviu falar acerca e já leu acerca da mulher samaritana. Quando Jesus tem um encontro com aquela mulher, nós vemos que Jesus, meu querido Leandro, queridos ouvintes, era especialista na área da evangelização. Para iniciarmos um diálogo com alguém para evangelizarmos, é necessário ter um ponto de partida ou um ponto de contato. E nós aprendemos com Jesus aqui que ele pediu àquela mulher de beber. O ponto de contato com aquela mulher para iniciar o diálogo foi Jesus pedir um favor àquela mulher. Jesus disse, dai-me de beber. Então Jesus, meus queridos, é o nosso exemplo a ser seguido. Jesus é um missionário por excelência. Mas eu não quero me deter nessa narrativa bíblica acerca da mulher samaritana. Vamos aqui para o versículo de número 35, o finalzinho do versículo, onde Jesus disse, levantai os vossos olhos e vede as terras, ou vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Jesus aqui, meu querido ouvinte, ele vai falar sobre uma abrangência, ou uma dimensão. Ele vai dizer, vede as terras, ou vede os campos. Jesus não falou, vede a terra, ou vede o campo. Está no plural. Vede as terras, vede os campos, em outra tradução. Está no plural. Nós vemos aqui uma dimensão, nós vemos uma abrangência. Os campos, a terra. Os discípulos não estariam limitados apenas àquele campo que eles estavam vendo. Mas Jesus disse, os campos. E outra verdade que nós vemos aqui, que já estão brancos para a ceifa, ou seja, já estava no momento da colheita. Nós vemos uma urgência. Nós vemos aqui uma abrangência, mas também observamos uma
urgência. A obra da evangelização é algo urgente. Meu querido, um certo missiólogo disse que um coração com Cristo é um missionário. E o coração sem Cristo é o campo missionário. Então, nós que aceitamos a Jesus como Salvador, temos agora uma missão. A missão de compartilhar o Evangelho. A evangelização é algo primário, não é secundário. A evangelização é prioridade da igreja. Jesus, quando veio aqui à Terra, Jesus veio fazer missões, viu, Leandro, meu querido ouvinte? Jesus se despiu da sua glória nos céus, onde era adorado por anjos, arcanjos, querubins, serafins. Ele aniquilou-se a si mesmo, tomou forma de servo e fez discípulos aqui na terra. Jesus passou aproximadamente 3 anos andando com aqueles homens, formando aqueles discípulos, aqueles homens que após a partida de Cristo iriam dar continuidade ao que Jesus iniciou. Então Jesus ele dá uma missão para os seus discípulos. Essa missão, ou grande comissão, ela está inserida em Mateus, Marcos, Evangelho ao qual escreveu Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Em Mateus, no capítulo 28, versículo 19 e 20, Jesus disse: Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar o que eu vos tenho mandado. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus disse: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Em João, no capítulo 20, versículo 21. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Atos, capítulo 1, versículo 8, está escrito: Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, esses versículos ao qual eu citei, fazem parte da grande comissão de Cristo, que Cristo deu à sua igreja. E essa grande comissão não é apenas para aqueles 12 apóstolos. Essa grande comissão não é apenas para os 70, ao qual Jesus mandou pregar o evangelho de cidade em cidade. Essa grande comissão não é tão pouco para apenas os quase 120 que foram batizados no dia de Pentecostes. Mas a grande comissão de Jesus é para todos aqueles que o aceitam como Salvador, que hoje são igreja do Senhor. Muitas vezes, nós pensamos que a responsabilidade da evangelização é apenas o departamento de evangelismo e missões da nossa igreja, que é o DEPEN. Mas queremos dizer que a missão da igreja é de cada um de nós. O DEPEN é o departamento que cria estratégias, projetos evangelísticos para que a igreja venha executar. Mas cabe a nós, eu e você, como igreja do Senhor, cumprir a missão ao qual Jesus nos confiou, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Muitas vezes nós transferimos a responsabilidade da evangelização para, como eu falei aqui, para o DEPEN. Mas a responsabilidade da evangelização é da igreja do Senhor. Não é de alguns indivíduos, mas sim é da coletividade. Então, se eu sou igreja do Senhor, eu tenho essa responsabilidade, a responsabilidade de evangelizar. Mas como eu falei aqui, Evandro, nesse texto nós vemos uma abrangência e também uma urgência. Jesus falou de campos, Jesus falou de terras, mas Jesus também falou da importância urgência, né? Porque os campos estão brancos para a ceifa. E é necessário ter trabalhadores para ceifar. É necessário ter trabalhadores também, Leandro, para semear. No ano passado falamos sobre semeadura. Já nesse ano estamos falando sobre ceifa, não é verdade? Bom Deus. E
Em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, diz assim: ide por todo mundo. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nesse texto, viu irmão Neide que foi minha ovelha em Jardim do Éden e também em Monte Hebron, ali no Planalto, né? Está participando dessa live. Então Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nesse texto, meu querido Leandro, meu querido ouvinte, nós observamos um mandato. Jesus disse: ide. Mas também nós observamos nesse texto uma abrangência. Jesus disse: ide por todo mundo. Aí Jesus continua dizendo: pregai. Ou seja, nós temos uma missão. Existe uma urgência. Aqui está no imperativo, Jesus está mandando ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, observamos um mandado, nós observamos uma abrangência, que é o mundo, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Missão, né? Pregar o evangelho, né? Pregar, e o conteúdo é o evangelho. O conteúdo da nossa pregação tem que ser o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então existe uma urgência, existe também uma dimensão. Meus queridos, Paulo, escrevendo para a igreja de Roma, no capítulo 10, versículo 14, Paulo vai dizer: como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, para crer no Evangelho, é preciso ouvir o Evangelho. E para se ouvir o Evangelho, é necessário que o obreiro, o pregador, seja enviado. Então, Jesus, sabendo dessa necessidade, meus queridos, da pregação do Evangelho, que teria que alcançar todas as nações, Jesus ordenou aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. No Antigo Testamento, Israel tinha uma missão. Deus escolhe Abraão, diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e você vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu te abençoarei, tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Em Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Então Deus escolhe Abraão, Deus chama Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão, uma dispensação, a dispensação patriarcal com Abraão. Então, Israel agora, a descendência de Abraão, teria que ser uma bênção e atrair as nações a Deus. É o que em missiologia nós chamamos de missão centrípeta, porque em física existe uma força, é a força centrípeta. Essa força, ela atrai os objetos para o centro, é como se fosse o ímã. O ímã atrai os metais a si. Da mesma forma, a descendência de Abraão, Israel, teria que ser uma bênção e atrair as nações a Deus. Aquele povo, aquelas nações conheceriam Deus através daquela descendência de Abraão. Mas na nova aliança, na dispensação da graça, na dispensação da igreja, a igreja não é para atrair, mas a igreja é para ir. Então, como eu citei, no Antigo Testamento era missão centrípeta, mas na nova aliança é a missão centrífuga, porque existe em física uma força que impele o objeto do centro para fora, que é essa força, ao qual eu disse aqui, que é a força centrífuga. Então, meus queridos, a missão da igreja no Novo Testamento, aleluia, é ir por todo mundo, sair do centro, onde os discípulos estavam, que era Jerusalém, do centro para fora, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Na nova aliança, na dispensação da graça, a igreja não é para reter o evangelho, mas a igreja é para compartilhar
Aleluia! O Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu querido ouvinte, você que está sendo alcançado por essa live, Jesus te chamou, Jesus me chamou, Jesus nos chamou. Não foi apenas para esquentar banco do conjunto, esquentar o banco, a cadeira do púlpito, mas Jesus nos chama para sair da zona de conforto, para sair das quatro paredes e ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. É bem verdade que tendo limitações agora nesse período de pandemia com os decretos, mas em breve essa pandemia vai passar. E você pode, nesse momento, usar as redes sociais para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas de salvação. Então, o evangelho é isso, boas novas de salvação. Então, o mundo está perdido, sem rumo, sem direção. Mas nós temos uma palavra que dá vida, uma palavra que salva, que liberta, que transforma, que transporta o pecador do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós temos o evangelho de Cristo, o evangelho que é a solução para o pecador. Então, meu querido ouvinte, você que está sendo alcançado, saiba disso. Jesus tem um plano na sua vida. Jesus ordenou para a sua igreja ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas, pastor Rodrigo, por que nós devemos pregar o evangelho? Você pode perguntar. Porque os campos já estão prontos para a ceifa. Nós temos aqui a espada aqui, ó. Aleluia, a palavra de Deus. Nós temos a semente, que é a palavra de Deus. Mas existem já muitas pessoas maduras. E precisamos colher. Aleluia. Precisamos, meus queridos, trabalhar em prol do reino de Deus. A palavra de Deus, irmãos, nós temos que pregar o evangelho, porque, em primeiro lugar, a palavra de Deus salva. Paulo, escrevendo para a igreja de Roma, no capítulo de número 1, versículo 16, Paulo disse que eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em primeiro lugar, a palavra de Deus salva. Existem atualmente 7 bilhões e 500 milhões de pessoas vivendo nesse ano 2021. Dessas 7 bilhões e 500 milhões de pessoas, 2 bilhões nunca ouviram falar acerca de Cristo. Mas 2 bilhões só ouviram falar de Jesus apenas uma vez. Note uma coisa, uma geração de 7 bilhões e 500 milhões de pessoas, apenas 2 bilhões só ouviram falar de Jesus uma vez, mas 2 bilhões nunca ouviram falar de Jesus. Mais de 1 milhão são cristãos. Mas, meus queridos, existe uma necessidade, Leandro. Existe uma urgência. Vidas estão indo para o inferno. E nós temos a palavra que salva. Nós temos essa palavra que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas para que as pessoas venham crer, é necessário ouvir o evangelho de Cristo. Havia um certo homem que ele estava catando lixo no lixão e ele encontrou uma banda num folhetinho. E assim estava escrito: e disse-lhe Jesus, eu sou a porta. E aquele homem pegou aquela banda, aquele folhetinho, cheirou aquele folhetinho, leu e disse-lhe Jesus, eu sou a porta. E guardou o folhetinho. E todos os dias ele pegava o folhetinho, cheirava o folhetinho e lia o folhetinho. E disse-lhe Jesus, eu sou a porta. Passaram-se algumas semanas, passaram-se alguns meses, e aquele catador de lixo estava passando em frente a uma igreja, a Assembleia de Deus, lá no Rio de Janeiro. Quando de repente ele passa em frente à igreja, estava vendo o culto, e ele sentiu um cheiro diferente, um aroma diferente daquela igreja, e disse assim, o cheiro dessa igreja é o cheiro do folhetinho, e eu vou entrar aí nessa igreja. Quando ele foi entrar, o porteiro disse, aqui você não entra não. Você aí, todo fedorento, roupa suja, que você não entra não. Aí ele saiu triste, pegou o folhetinho, a palavra de Deus, o evangelho, viu, Leandro? Que liberta, que transforma.
e disse, aqui no folhetinho está dizendo, disse Jesus, eu sou a porta. Então Jesus é a porta. E esse homem aí não vai impedir que eu entre na igreja, não. E quando o porteiro deu as costas, ele entrou, levantou as mãos e disse, eu quero aceitar esse Jesus. E o pastor se levantou e disse, igreja, vamos ficar de pé, uma alma preciosa que está aceitando Jesus hoje como Salvador. Fizeram oração por aquele catador de lixo, era agora um crente. Meus queridos, com o passar do tempo, hoje aquele homem é um presbítero da igreja Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, por causa do Evangelho. Aleluia. Por causa de um folhetinho. Nós temos esse privilégio. O Senhor nos deu esse privilégio em compartilhar o Evangelho de Cristo, em compartilhar as boas novas de salvação. Meu querido ouvinte, não retenha o que Deus te deu, mas compartilhe o Evangelho que salva. Então, a primeira verdade nesta noite é que o Evangelho, ele salva. Os campos estão brancos para a ceifa. Vamos usar a foice, vamos usar a palavra, vamos usar o Evangelho, vamos pregar esse Evangelho. A segunda verdade acerca do Evangelho é que o Evangelho limpa. O Evangelho limpa. Não importa, meu querido ouvinte, como você está. Não sei se pessoas não evangélicas estão agora sendo alcançadas, ou vão ser alcançadas ainda. A Bíblia nos diz em Mateus, capítulo 28, versículo 11. O maior de todos os convites, meu querido ouvinte, não é você ter uma audiência com o presidente da República. O maior de todos os convites não é você ter uma audiência com o prefeito de Natal. O maior convite que você pode ter nesta vida não é ir para o restaurante mais caro da nossa capital. Mas sim, o maior convite é o que Jesus faz dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus te chama nessa noite a salvação. O chamado de Cristo podemos dividir em duas fases, meu querido Leandro, meu querido ouvinte. Jesus chama todos a salvação. É um chamado universal. Vinde a mim todos, vós que estáis cansados e oprimidos. E todos aqueles que vêm até Jesus, que o aceitam como Salvador, Jesus vai dizer agora, vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Aleluia. Jesus chama todos à salvação. Então, se você não é salvo, venha aceitar Jesus hoje como Salvador. Mas se você já é salvo e não está exercendo o ministério que Jesus te deu, ele te diz mais uma vez, vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens. Então, Leandro, a primeira verdade é que o Evangelho, ele salva. A segunda verdade é que o Evangelho, ele limpa. O Evangelho limpa o pecador. Não importa o tamanho do seu pecado. Para um grande pecador, existe um grande Salvador. Para um grande pecador, existe um grande libertador. Para um grande pecador, existe um grande redentor. E o seu nome se chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, quando estava dando as suas últimas instruções para os seus discípulos, Jesus não estava falando para um grupo seleto de pessoas. Jesus, para uma grande quantidade de pessoas, mas Jesus estava falando para um grupo seleto de pessoas, seus discípulos. Em João capítulo 15, Jesus está dando suas últimas instruções para os seus discípulos. E no versículo 3, Jesus vai dizer, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então essa palavra, ela limpa. Essa palavra, ela purifica. Aleluia! Então o Evangelho salva, mas também esse Evangelho, ele limpa. Se eu perguntasse aqui, nesta noite, os nossos queridos ouvintes que estão assistindo essa live, né, quantos faziam coisas ilícitas? Quantos gostavam de um carnaval, né? Ia para a praia, aí o pessoal aí de Ponta Negra, de Vila de Ponta Negra, né? Que era envolvido com drogas,
com prostituição, com bebida alcoólica, mas teve um encontro com Jesus. E Jesus libertou, e Jesus transformou. Por quê? Porque alguém chegou e falou para essas pessoas acerca deste amor de Cristo, acerca do plano da salvação, acerca do evangelho que salva, do evangelho que liberta. Aí agora uma pessoa transformada. O evangelho que nós anunciamos nesta noite é um evangelho que salva, é um evangelho que limpa, é um evangelho que transforma o mais vil pecador. O mundo ele deforma, mas o Cristo que nós anunciamos nesta tarde, nesta noite, é o Cristo que transforma, meu querido ouvinte. Francisco Pinheiro de Moraes, aleluia! E é por isso que nós estamos aqui, viu, Leandro, dando glória a Deus. Porque nós fomos alcançados pelo Evangelho, fomos libertos pelo Evangelho, e agora nós somos compartilhadores desse Evangelho. Nós entendemos, nós compreendemos qual é a missão da igreja, nós compreendemos o chamado de Deus nas nossas vidas. E hoje nós promovemos missões. Né? Você como promotor de missões, da Congregação Vila de Ponta Negra, eu como vice-diretor do Departamento de Missões, mas antes de ser dirigente de igreja, mas nós promovemos missões, nós temos prazer, meus queridos, de traçar estratégias, projetos para evangelização, de fazer culto ao ar livre, de anunciar as boas novas de salvação. Então, um coração com Cristo, como eu falei inicialmente, é um missionário. Então, se nós temos Cristo entronizado em nossos corações, nós somos um missionário. Porque Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo e veio fazer missões aqui na terra. Se despiu da sua zona de conforto, Leandro, meu querido ouvinte. E hoje muitos estão na zona de conforto. Eu sou crente só para mim mesmo. Eu vou para a igreja na terça, na quinta, no domingo, mas na faculdade, na escola, na sua rua, para os seus amigos. Você não anuncia o evangelho, as boas novas de salvação. Você está retendo o evangelho. Mas nesta noite que você possa entender, que você possa compreender que os campos estão brancos para a ceifa e Jesus conta com você. O mundo está aí, a dimensão para se pregar. Tem gente que só quer fazer missões em outros países. Não, começa a fazer missões em Jerusalém, que é a nossa cidade, que é o nosso bairro, a nossa casa. Aí depois vai se estendendo, Judéia, Samaria e confins da terra. Mas primeiro, onde você está? Primeiro na sua casa, na sua cidade. Meu primeiro campo missionário foi aqui na minha casa, onde eu aceitei Jesus como Salvador. Fui batizado aqui na Igreja Católica de Candelária, quando era bebê. Cresci nessa tradição. Aceitei Jesus como Salvador. E o primeiro campo missionário aqui foi na minha casa, com meu pai, minha mãe, minhas irmãs. Aleluia. E hoje eu posso dizer que eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Jesus foi salvando um por um. Então, meu querido ouvinte, comece a fazer missões em Jerusalém, que é a sua casa, seu bairro, sua escola, sua faculdade, sua rua, aleluia, sua cidade. Então o evangelho salva, o evangelho limpa, mas também o evangelho, meu querido Leandro, ele alimenta. As pessoas do mundo, neste campo, que está branco para a ceifa, as pessoas estão com fome de Deus. As pessoas estão com sede de Deus. As pessoas estão sedentas, precisando do pão que sacia a fome e da água que sacia a sede. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Mas Jesus também disse, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Meu querido Leandro, meu querido ouvinte, sabe por que nós não conseguimos ficar parados? Nós que aceitamos Jesus como Salvador, nós que compreendemos a missão de Deus para a igreja e para nós que somos a igreja do Senhor, nós não ficamos parados, porque tem um rio de água viva dentro de nós.
O rio é diferente da lagoa e do lago, Leandro. A lagoa é água parada. O lago é água parada. Mas rio é água em movimento, aleluia. É por isso que nós que somos DEPEN, nós que entendemos a missão da igreja, nós não conseguimos ficar parados, estáticos, mas nós estamos sempre em movimento, porque o rio do Espírito Santo está dentro de nós, aleluia. O agente de missões, chamado Espírito Santo, está dentro de nós, e nós queremos conquistar almas para Cristo, nós queremos, aleluia, ir aos campos que estão brancos para a ceifa, aleluia, porque o rio está dentro de nós. Então, meu querido ouvinte, se você não tem esse sentimento de ganhar almas para Cristo, aleluia, peça ao Senhor nesta noite, Senhor, vem mexer com o teu Santo Espírito, porque aquele que mais promove missões se chama o Espírito Santo. O Espírito de Cristo, o Espírito das missões, aleluia. Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus sabia que os discípulos precisavam desse poder do alto, o poder do Espírito. Eles não conseguiam ser testemunha de Cristo com eficiência, com dinamismo, se eles não recebessem o poder do alto. A Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles obedeceram a Cristo. Atos capítulo 2, versículo 3 está escrito, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e pousaram sobre cada um deles. Naquele momento os discípulos foram batizados com o Espírito Santo e começaram a anunciar a palavra de Deus. Pessoas de várias nações estavam ali em Jerusalém e ouviram acerca das maravilhas de Deus. Pedro, antes do batismo, era um Pedro, mas Pedro, depois da experiência do Pentecostes, foi outro Pedro. O Pedro, antes do batismo, foi o Pedro que negou a Cristo 3 vezes. O Pedro, antes do batismo com o Espírito Santo, foi o Pedro que era um Pedro afoito, um Pedro que cortou a orelha do soldado Malco. O Pedro que antes do batismo é o Pedro que afundou, né? Duvidou que era Cristo andando por cima do mar. Mas o Pedro que foi, aquele Pedro depois de Pentecostes, que foi batizado com o Espírito Santo, foi o Pedro que lançou a rede, aleluia, e disse, arrependei-vos, aleluia, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aí lá Pedro lança a rede e 3.000 almas aceitam a Jesus como o Salvador. Meu querido ouvinte, receba nesta noite força, receba ânimo, receba alegria no seu coração, receba estímulo através do Espírito Santo. Estamos vivendo em uma pandemia, mas o dono da igreja está conosco, o Senhor da igreja, ele está no controle, ele está sentado no trono, está no controle de todas as coisas, e é necessário o poder de Deus em nossas vidas. Muitos crentes estão fracos espiritualmente, muitos crentes já desistiram nessa caminhada devido a essa pandemia, estão fragilizados espiritualmente, mas nesta noite receba ânimo, receba força através dessa palavra, através do Espírito Santo de Deus. É necessário esse enchimento em nossas vidas. Uma certa vez Billy Graham disse que o dever de todo cristão é que sejam cheios do Espírito Santo. Qualquer coisa menos do que isso é só parte do plano de Deus para as nossas vidas. Então, o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida, meu querido ouvinte, é que você seja cheio do Espírito Santo. Está sentindo a presença aí, Leão, do Espírito Santo aí? Então dá glória a Deus aí nesta noite. Maravilha. Aleluia. Então o Evangelho salva, o Evangelho limpa, mas o Evangelho também alimenta. Como eu falei aqui, Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Eu vou resumir aqui de uma forma bem simplificada o que significa evangelização. Evangelização é um mendigo. Sabe o mendigo? O mendigo ele necessita de quê? O mendigo necessita de alimento, necessita de vestimenta, mas o primário é o quê? O primordial é a alimentação.
É alimentação, senão ele não vai se nutrir. Ele precisa se alimentar. O corpo físico precisa de nutrientes, vitaminas. Então, é um mendigo. É meu cachorro aqui latindo. É online assim mesmo, né? Um mendigo, a evangelização simplificando, um mendigo chega para outro mendigo e diz onde encontrou pão. Ô glória. Você pegou aí, deu para entender? Um mendigo, que era eu e você eram os mendigos. Chega para outro mendigo e diz onde encontrou pão. Aleluia. E Jesus, esse pão, o pão vivo que desceu dos céus, que alimenta, que nutre a nossa alma, aleluia. O que Jesus dá, o mundo não dá. O que Jesus tem, o mundo não tem, aleluia. Meus queridos, uma certa vez, Jesus estava ali jejuando, né? A Bíblia nos diz que o Espírito Santo, quem? O Espírito Santo. Repita comigo, Leandro, o Espírito Santo. Espírito Santo. O Espírito Santo impeliu Jesus para onde? Para o deserto. Não foi Satanás, não. Não foi o diabo, não. Foi o Espírito Santo. Levou Jesus para onde? Para o deserto. Aí Jesus estava o quê? Jejuando. 40 dias e 40 noites. Glória a Deus. Aí no final dos 40 dias, quem se apresenta? O nosso adversário. E ele chega com a proposta para Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Qual foi a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Rabaia, xarabacanarapia. Aleluia. De toda a palavra que procede da boca de Deus. Meus queridos, Jesus, ele estava fragilizado fisicamente, é verdade. Mas Jesus estava cheio, nutrido espiritualmente. Jesus estava nutrido espiritualmente, cheio de Deus. Como homem, Jesus ele teve fome, é verdade. Mas como Deus, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Jesus como homem teve sede. Mas Jesus como Deus, ele disse: eu sou a fonte de água viva. Jesus como homem teve cansaço. Mas Jesus como Deus disse: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus como homem morreu, mas como Deus, aleluia, ele ressuscitou ao terceiro dia. Está à direita de Deus. Mas antes de assunto aos céus, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus ele cumpriu com perfeição a sua missão. E agora Jesus dá uma missão para a sua igreja, dizendo: ide, um mandado, ide por todo mundo, uma abrangência. Pregai, missão. O evangelho, conteúdo, aleluia, a toda criatura. Meu querido ouvinte, concluindo a minha fala nesta noite, Jesus dá uma missão para a sua igreja. Sabe por quê? Porque os campos estão brancos para a ceifa. As pessoas precisam ouvir o evangelho. Uma certa missionária disse: eu não recebi um chamado, mas eu li uma ordem e obedeci. Meu Deus. Eu não recebi um chamado, disse a missionária. Eu li uma ordem e obedeci. E a ordem é essa: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Meu querido ouvinte, um certo pastor viajou para os Estados Unidos e naquela viagem ele foi conhecer a sede da ONU e viu ali as bandeiras de mais de 195 nações aproximadamente. Aquelas bandeiras das nações. De repente aquele pastor teve uma visão. Naquela visão, uma chuva
torrencial ali, forte. Encharcou aquelas bandeiras. As bandeiras tudo encharcadas ali. E Deus falou com ele dizendo, olhe para a bandeira do Brasil. Ele olhou. E ele observou que aquelas demais bandeiras estavam tudo secas. Mas a bandeira do Brasil, ela ficou encharcada. E continuou encharcada naquela visão. E Deus disse para ele, eu estou mandando um grande avivamento para o Brasil. Eu estou mandando um grande avivamento para o Brasil. Então, uma igreja avivada é uma igreja que evangeliza. É uma igreja que santifica. É uma igreja que obedece à ordem do seu Senhor. Que obedece à ordem de Cristo. Então, não fuja, meu querido ouvinte, da ordem do Senhor para você. Como eu disse aqui, a missionária falou assim, dizendo, eu não recebi um chamado, eu li uma ordem e obedeci. E a ordem de Deus para mim, pastor Rodrigo, a ordem para o diácono Leandro, a ordem para você, minha querida Valesca, e as irmãos que estão assistindo essa live, é, ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Pregue o evangelho através do WhatsApp. Pregue o evangelho através do Face. Pregue o evangelho através das redes sociais. Período de pandemia, temos algumas limitações, mas você pode usar as redes sociais. Quando passar a pandemia, aleluia, culto ao ar livre, culto relâmpago, visita de porta em porta, aleluia. Mas não fique parado, porque existe um rio, aleluia, dentro de nós, que não nos deixa, Leandro, ficarmos parados. Que Deus te abençoe nesta noite. Receba essa palavra, pratique essa palavra e compartilhe o evangelho, essa palavra de Cristo que salva, que liberta, mas que também alimenta. Amém. Glória a Deus. Rodrigo, muito obrigado pela sua boa cooperação nesse trabalho. Para nós é um grande privilégio poder ter o senhor, né, dando a sua também participação nesse trabalho missionário online. Tá? Muito obrigado. E estamos juntos, né, neste propósito que é as emissões aqui, acolá e ali. Em nome de Jesus. Eu que agradeço, Leandro, muito obrigado pelo convite, né? Deus abençoe você, os irmãos da Vila de Ponta Negra, os irmãos que estão sempre mobilizados, né? Fazendo nesse período de pandemia, né? Vocês estão sempre realizando esses trabalhos virtuais, né? E antes da pandemia estavam sempre atuantes também, né? Nos cursos ao ar livre, evangelização na praia, né? E tantas atividades, né? Que vocês sempre realizam. Deus abençoe nossos irmãos que estão aqui sintonizados. Um forte abraço, viu? Tá bom, companheiro. E a paz do Senhor. Muito a paz do Senhor, viu? Glória a Deus. Tá certo. Um abraço. Tô sabendo disso aí não, viu? Meus amados irmãos, queridos, que bênção do céu, né? Você acabou de ouvir aí uma palavra maravilhosa, né? Pelo nosso querido pastor Rodrigo Ranieri, nosso também companheiro de DEPEN aqui de Missões, nosso estado, nosso Grande Natal. Queremos mandar um abraço para o pastor aí que está aí online, né? Também vendo a gente. Pastor Laércio, na Bolívia, meu amigo, que bênção do céu, prazer poder, uma honra, né, ter o senhor aí do outro lado. Muito bem. Meus amados irmãos, Tavares Richter, né, aí da Polo, pastor Ivan, Lucas, Panamirim, muito bem, Rodrigo, muito bem. Meus amados irmãos, chegamos ao final do trabalho, e amanhã nós temos pastor Marcelo Soares, Dias, abraço, paz do Senhor, para vocês, muito bem. Amanhã nós temos, né, mais um dia da programação, né, Semana Missionária Online, né, e você
mesmo aí a live encerrando, você pode também compartilhar, pois vai ficar aí disponível para quem quiser, né, ver e ouvir, seja edificado através dos louvores que já foram cantados e da palavra que foi ministrada. Então, que você tenha aí uma boa noite, né, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, você, a sua casa e a sua família. Missão, ela não pode parar. A missão não pode estacionar. Tem que ir avante. Ela é feita por mim e por você. A paz do Senhor, um abraço, em nome de Jesus. Proclame